Mas ela não devia se expor assim. Olha, ela não devia ter aberto a porta para ele. Ah, mas também como é que ela vai confiar nele no primeiro encontro? Não, chega. A culpa não é da vítima. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre feminicídio, o assassinato de mulheres. Estamos no primeiro trimestre do ano e, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, até fevereiro deste ano, 126 mulheres já foram vítimas de feminicídio. E este número é ainda maior se pegarmos como dados dos Ministérios Públicos Estaduais, que coloca o seguinte: 8 mulheres por dia são assassinadas vítimas de feminicídio aqui no Brasil. E para falar desse assunto sério e muito preocupante, eu recebo aqui hoje no Ponto de Vista com muito prazer a deputada Fabiola Mansur. A deputada é médica oftalmologista de formação, ex-vereadora de Salvador, está no segundo mandato de deputada estadual e hoje é presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa e também membro titular da Comissão de Saúde e da Comissão de Direitos Humanos. Muito bem-vinda, deputada. Obrigada, é muito importante no Março Mulher, Michele, a gente está participando do programa Ponto de Vista exatamente para falar desses índices que infelizmente são estarrecedores. São índices mundiais do Brasil e sobretudo na Bahia e que faz com que presenças como da nossa militante agora, Eva Luana, uma vítima de violência doméstica, de tortura, eu diria até, e graças a Deus não foi vítima de feminicídio, que se torna uma militante após denunciar, são extremamente importantes. Então, com muito prazer que a gente está aqui no Ponto de Vista, Michele, muito bem acompanhada de uma heroína, de uma mulher, de uma militante que nos inspira as nossas batalhas de luta e inspira outras mulheres nessa sororidade para diminuir esses índices. A deputada já antecipou a apresentação e agora eu vou reforçar que também aqui no estúdio com a gente a Eva Luana, que é estudante do 7º semestre de Direito, 21 anos, e a jovem que teve a coragem de externar o seu drama pessoal numa rede social e hoje motiva muitas mulheres a fazerem o mesmo. Muito bem-vinda, Eva Luana. Muito obrigada. Você sabe o que é feminicídio? Tem um vídeo que vai explicar direitinho pra gente, é do canal no YouTube Catraca Livre, e a gente vai assistir agora. O que é feminicídio? É o assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de gênero. O que diz a lei brasileira? No Brasil, é considerado crime hediondo desde 2015. Segundo o Código Penal, pode envolver violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A pena para o homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos. O Brasil registrou 8 casos de feminicídio por dia entre março de 2016 e março de 2017, segundo os Ministérios Públicos Estaduais. Foram 2.925 mulheres assassinadas neste ano, 8,8% a mais em relação ao ano anterior. Mas este número pode ser ainda mais grave. De acordo com o mapa da violência contra a mulher, lançado em 2015, são 13 vítimas de feminicídio por dia no país. Isso representa 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres. A taxa é a 5ª maior do mundo. O estado com a maior taxa é Roraima, 11,4 mortes a cada 100 mil habitantes. No período entre 1980 e 2013, 106 mil pessoas morreram apenas pela condição de ser mulher. Olha só. Gente, a Lei 13.104 de 2015 foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff à época e é a Lei do Feminicídio, que transformou em crime hediondo o assassinato de mulheres motivado pelo gênero, ou seja, pelo simples fato de serem mulheres. O que mudou na legislação? O agravamento da pena. Então, a pena mínima era de 6 anos, passa para 12 anos e a máxima de 20 passa para 30 anos de reclusão do agressor, do assassino, no caso. Deputada, na sua visão, qual foi o ganho real da Lei do Feminicídio para as mulheres?
Olha, primeiro, um pouco antes dessa lei do feminicídio, a gente tem que ressaltar uma das melhores leis e mais reconhecidas internacionalmente, que é a Lei Maria da Penha, que é a própria lei que qualifica a violência doméstica e os vários tipos de violência. A lei do feminicídio ele veio tipificar assassinatos, ou seja, homicídios causados pela questão de gênero. Isso veio visibilizar e apertar a punição, porque eu acredito que parte desses índices de feminicídio, eles se devam, primeiro, pelas questões culturais, do patriarcado, que estão enraizadas na nossa cultura. As questões educacionais que nós precisamos estar tratando sobre isso, mas também do medo das mulheres de denunciarem e da impunidade. Eu acho que com a lei do feminicídio e a tipificação desse crime, com ampliação da pena, uma pena mais rigorosa, eu acho que a gente consegue coibir mais casos de feminicídio. Então, essa lei, ela se soma a todo o outro arsenal jurídico, que obviamente não é, Michele, não são as únicas soluções para a gente fazer o enfrentamento à violência contra a mulher, como a gente falou, mas ela melhorou bastante. E a gente conta sempre com essa rede de proteção, o movimento de mulheres, o movimento feminista, as casas legislativas, a maior representatividade das mulheres nos espaços de poder, a ampliação de rondas, de delegacias especializadas, de casas-abrigo, de casas de passagem, de conselhos. A senhora falou das DEANs, hoje o estado da Bahia tem 15. É suficiente para a demanda, deputada? Não. Existe uma lei, Michele, que diz que para cada 50 mil habitantes nós deveríamos ter pelo menos uma DEAN, que é a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Obviamente, a gente vem lutando, não só no governo da Bahia, como todos os estados do Brasil, vem lutando para a ampliação dessas DEANs, que tecnicamente estariam melhor preparadas para recepcionar uma denúncia, para fazer o encaminhamento e providenciar a questão das medidas protetivas. A gente teve no governo Wagner uma ampliação dessas DEANs e nós estamos agora sempre sugerindo ao governador Rui Costa que ele amplie esse número de DEANs na Bahia. Obviamente a gente sabe que nós temos um orçamento reduzido e, infelizmente, para as questões de promoção da igualdade, para questões como enfrentamento à violência contra a mulher, quando há uma redução dos repasses federais, redução até dos fundos de participação estadual, pesa bastante no orçamento. Nós temos questões orçamentárias. Então, nós temos que ajudar o governo do estado a conseguir essa ampliação e conseguir investir mais. Por isso, inclusive, a gente propõe a criação de um fundo, o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que juridicamente permite a gente ampliar um pouquinho esses investimentos. Daqui a pouco eu quero saber um pouco mais sobre esse fundo, porque eu sei que tem até uma homenagem super justa. Então, já eu quero saber mais sobre esse fundo. Mas antes da gente entrar neste assunto, eu quero apresentar, talvez vocês já tenham escutado falar da história, talvez não se lembrem, mas é muito recente. E com apenas 9 posts no Instagram, ela atingiu 1 milhão de seguidores. Em fevereiro deste ano, a Eva Luana teve a coragem de externar na rede social as agressões e abusos que sofria dentro de casa por quase uma década. Eva, a gente vai mostrar um trecho que você descreve bem como é que foi todo esse horror que você, sua mãe, sua irmã passaram. Agora, antes disso, eu queria inverter um pouco a situação e vir para o dia de hoje. Como é que você se sente sabendo que você escapou de estar numa estatística, por exemplo, do feminicídio? Eu creio que isso é uma dádiva, porque todos os meios que estavam acontecendo na minha casa, todos os fatos que estavam ocorrendo lá, visivelmente poderia acontecer isso, um feminicídio. A minha denúncia, ela surgiu do meu medo, não foi pela minha força e pela minha coragem. Eu tive tanto medo que eu imaginei que ele já iria me matar. E por um certo momento eu também pensei que eu não tinha mais forças. Então, eu mesma tiraria a minha vida uma hora ou outra porque eu não queria mais ver daquele jeito. Então, eu coloquei dentro de mim assim, se for para eu morrer, que eu morra lutando. Porque aqui dentro eu já não tenho vida, eu sobrevivo, mas eu não tenho uma vida. Então, na minha faculdade eu via falando sobre dignidade, sobre empoderamento feminino e eu falava como é que eu posso estar estudando isso e não estou vivendo isso? Como eu posso estar recebendo tantas informações e eu não tenho forças para isso?
Então eu comecei a me sentir fraca. E nessa fraqueza eu tomei forças através de pessoas que me ajudaram, isso é muito importante, pessoas que te ajudem, leis que possam garantir, né, a sua estabilidade, a sua proteção. Então nessa força com as pessoas e dentro de mim, eu assumindo que eu realmente estava fraca, que eu precisava de ajuda, então eu senti essa força. Então eu digo que é uma dádiva eu estar viva, porque realmente eu escapei, não tem outra palavra, foi escapar. Eu escapei e estar viva hoje é um presente e eu quero mostrar para o mundo o porquê que eu estou viva. E eu quero lutar por outras garotas que passam por isso também e nessa luta delas, elas não têm força. Eu lembro que eu pesquisava muito na internet sobre feminicídio, sobre agressões, sobre estupro, abusos e eu não conhecia, não via nenhuma história. Todas as histórias eram feminicídio ou então que fugiu, nunca mais voltou, mudou de nome e eu falava, como assim eu vou fugir? Ele que tem que ficar escondido, não eu. Então eu pensei muito. E eu falei, não, eu tenho que denunciar e essa denúncia ela vai ter que trazer ganhos para outras pessoas, nem que eu tenha que colocar a minha vergonha, externizar a minha dor para que outras meninas, outras garotas vejam o que eu pesquisava e procurava. Então, a partir dessas pesquisas que eu não encontrava, eu falei, então eu vou divulgar e nessa divulgação eu sei que muitas serão salvas. Maravilha. É quando você sai dos números frios e vai para os casos reais. Sim. E aí você resgata pessoas. Isso é Ponto de Vista, não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre feminicídio. E quem está aqui agora completando o nosso time com muitíssimo prazer é a Major Denise Santiago, que é comandante da Ronda Maria da Penha. Muito bem-vinda, Major. Oh, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui do lado dessas férias para falar de um assunto tão importante como é o combate e o enfrentamento ao feminicídio. Exatamente. E a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir, com fé em Deus, que o primeiro passo para conseguir mudar alguma coisa, a gente vai falando sobre, não é isso? Gente, quem não acompanhou, ou mesmo quem já acompanhou, a gente vai rememorar um pouquinho da história de Eva Luana, que está aqui com a gente hoje aqui no estúdio. E é o seguinte, o canal Freak TV do YouTube, com autorização da própria Eva, narrou trechos desse post que ela fez na internet, no Instagram, e a gente vai dar uma olhadinha. Vamos lá. Meu caos teve início quando eu tinha 12 anos. A minha mãe era agredida, abusada, violada e torturada quase todos os dias. Meu padrasto era obsessivo e ciumento com ela. Resumindo de uma maneira geral, ela era agredida com chutes, joelhadas e objetos. Era abusada sexualmente de todas as formas possíveis. Era obrigada a tomar bebidas, até vomitar, e quando vomitava, tinha que tomar o próprio vômito como castigo. Ele começou a me abusar sexualmente. Eu tinha nojo, repulsa, ódio e não entendia por que aquilo acontecia comigo. Me sentia uma criança estranha e diferente das outras. Achava que aquilo só acontecia comigo. Eu tentei por diversas vezes ir para casa da minha avó, mas ele sempre ligava ameaçando todos, dizendo que iria matar e fazer várias coisas assim. Então, era uma prisão sem grade. Literalmente, quando eu fiz 13 anos, denunciei. Nessa denúncia, eu tinha certeza que seria salva por todos. Mas não foi isso que aconteceu. O Estado falhou, a tal ponto que o meu caso não chegou nem ao Ministério Público. Fui obrigada a retirar a queixa por ameaças do meu padrasto. Ele utilizou o poder financeiro para comprar a liberdade e comprar a minha alma, porque ali eu perdi a minha alma, e o que eu fui denunciar, um ano de sofrimento, se multiplicou em mais 8 anos. Eva, uma das coisas que você coloca nesse post aí, foi que você fez uma denúncia aos 13 anos de idade, ela não surtiu efeito, e aí depois 8 anos se passaram para você conseguir fazer a segunda denúncia. Esse sentimento de medo e uma sensação de possível impunidade fez com que você retardasse essa segunda denúncia? Sim, com certeza, porque quando eu fiz a denúncia, eu e minha mãe nós somos juntas e a gente tinha certeza que sairíamos daquela situação. Então, fomos com muita
alegria até, porque a gente decidiu e ela não tinha força para isso. Então, quando a gente foi, colocamos toda a força naquilo, mas depois da denúncia não tinha um depois, sabe? Fez a denúncia e não tinha mais para onde ir. A gente teve a medida protetiva, ele saiu de casa, só que não tinha para onde irmos e foi a falta das políticas públicas que estamos tratando agora. Porque se tivesse a casa-abrigo naquela época para cuidar da gente, então a gente não teria ido para casa. Nessa ida para casa, ele nos reencontrou e nos ameaçou e agrediu minha mãe e no outro dia tivemos que retirar a queixa. Então, faltou isso, faltou alguém para cuidar da gente depois da denúncia, porque denunciar é fácil. Agora, e depois? Não adianta você só denunciar e voltar para casa, até porque quando denunciamos fica com muito medo. As mulheres ficam com medo dele aparecer a qualquer momento, de ter alguém mandado por ele para ameaçar, para machucar. Então, houve essa necessidade de ir para algum lugar escondido e não tínhamos família, não tínhamos amigos para contar, porque as pessoas têm muito medo, ainda tem muito esse machismo de falar que em brigas de marido e mulher ninguém mete a colher. Então as pessoas falavam aquelas frases, voltou para lá porque quis, sendo que não tínhamos mais para onde ir nem com quem contar. Então essa impunidade fez com que eu tivesse medo e eu falava, se eu for na delegacia vai acontecer a mesma coisa e vai ser muito pior, porque depois da denúncia ele passou a vigiar de verdade e com medo e sempre cobrando e jogando na cara, entre aspas, que a gente faria aquilo de novo e que não éramos confiáveis. Então ele sempre estava ali com essa tortura psicológica de falar que iríamos denunciar, então ele estava perseguindo e vigiando todos os nossos passos. Então foi essa falta da lei. A lei estava lá, mas ela não foi cumprida. Não tinha mecanismos para cumprir. Exatamente. Então, por isso que eu estou lutando agora para falar mais sobre as casas-abrigos e como é importante que as pessoas olhem para esses casos e não tenham medo, mas que ajudem, até porque essa ajuda é silenciosa, ninguém vai ficar sabendo. Então, quanto mais ajuda tivermos, mais fortes seremos. Mas já temos dois aspectos aí que eu queria abordar. Tanto essa questão, você acha que essa sensação, às vezes, de impunidade, que até o agressor ele sente, isso motiva o feminicídio? Esse é um primeiro ponto. E um outro ponto é o seguinte, o ciclo de agressão, ele tem um padrão? Ele começa com esse controle excessivo, com essa violência psicológica, até chegar no trágico feminicídio? O feminicídio, ele, por mais que algumas pessoas entendam que não é uma tragédia anunciada, ele é construído, e nós sabemos disso, talvez, no primeiro dia da relação. Aquele olhar feio quando você falou algo que no entendimento do seu companheiro não era devido. Então, o feminicídio, ele está todo o tempo sendo sinalizado nessas relações, né? Então, o ciclo da violência, ele tem uma dinâmica que não começa com a violência física, ou moral, ou sexual, ou patrimonial, ou psicológica. Elas estão tão entranhadas que a gente não consegue desmembrar isso. Não consegue chegar e falar, não, hoje ele foi violento psicologicamente comigo. Amanhã ele será patrimonialmente, depois sexual. Não, isso está tão entranhado nas relações sociais que, infelizmente, nas relações culturais, que a gente não identifica, que a mulher não identifica, né? Ele começa com aquele, você tá louca, tá falando besteira. Ela trouxe um dado interessantíssimo, a culpa foi de vocês, eu não confio mais em vocês. Quer dizer, ele ainda cobra confiança. Como se ele tivesse o direito, depois de tudo que fez, e que certamente faria, continuaria fazendo, se não tivesse sido interrompido, ele ainda diz e reveste a culpa para a mulher, como se a mulher fosse culpada pela violência que ela sofreu. Nossa sociedade tem esse lado muito perverso com o feminino, de responsabilizar. Não raro, se virmos hoje uma mulher que sofreu o feminicídio, uma mulher que está morta, a sociedade perguntar o que foi que ela fez. Ela está morta porque ela não respeitou ele, ela morreu. Como se a culpa fosse da vítima. Como se a culpa estivesse nas ações dela e não na decisão dele de cometer o feminicídio. O feminicídio, ele precisa ser, as mulheres, todas nós, precisamos estar atentas desde o primeiro olhar feio, da primeira voz mais forte, do primeiro tapa em cima da mesa para encerrar uma conversa. Aquele tapa é uma mensagem forte. Eu vou bater na mesa agora, mas o próximo é em você. E nós introjetamos isso e a tendência nossa até hoje é de recuar quando sofremos uma violência psicológica, como sofremos uma violência moral. Quando, na verdade, o que a gente tem que fazer, aproveitando também o exemplo de Eva, é de avançar.
é de denunciar, é de romper a relação, é dialogar com o nosso agressor para ver se aquela violência cessa. Não sendo possível, a denúncia é o caminho. Então, o que eu peço, o que eu acredito que nós temos que fazer é parar de recuar e avançar em direção à nossa paz, em direção à nossa vida. Perfeito. Gente, olha o dado. Segundo a UNB, Universidade de Brasília, 40% dos casos de feminicídio é porque o homem não aceita o fim da relação e os outros 30% são por ciúmes. Isso, deputada, coloca bem a situação do machismo estrutural, né? Daquela sociedade patriarcal onde o homem tem a mulher como posse. Exatamente. Se está tão enraizado isso aí, o que fazer para mudar? Bem, primeiro, a mudança de cultura secular, ela requer cada vez mais a aliança de mulheres e de homens que briguem por a igualdade de gênero. A gente sabe, como você mesmo colocou, acima de 70% de feminicídios e de violência doméstica é feita por companheiros. Outros tantos que chegam a quase 25%, somando 95% de parentes. Nós temos que mudar essa cultura do machismo nas famílias, nas escolas, podendo falar da mulher enquanto sujeito de si própria e não com objeto subalterno. Isso demanda tempo. Enquanto isso não acontece nas escolas, nós temos que, como Eva e tantas outras militantes do movimento de mulheres, fazer e criar e fortalecer uma rede de proteção às mulheres. Essa rede de proteção que vai desde campanhas educacionais com homens e mulheres até a criação de redes de casas-abrigo, de casas de passagem, dos conselhos municipais e estaduais de mulheres, do sistema judiciário ampliado. Quero aqui saudar nossa comandante premiada, Ronda Maria da Penha, que com as mulheres sob medida protetiva, a Ronda está lá para protegê-las, mas eu quero chamar a atenção para uma fala de Eva, Michele, que o sistema falhou com Eva. O sistema falhou com Eva 2 vezes. E isso às vezes acontece, então nós temos que cada vez mais, como disse Major Denise, aperfeiçoar os nossos métodos. Falhou por uma desinformação, por medo, Eva retirou a queixa. Isso é comum, ameaçada que estava ela e sua mãe, ela retirou a queixa. Sem ter para onde ir, convivendo com o agressor. No entanto, ela, por lei, deve seguir e o Ministério Público oferece essa queixa. E a segunda coisa é em relação à própria medida protetiva. Então, o que a gente deseja quando a gente está aqui falando de feminicídio, para evitar esses novos dados, essas novas estatísticas que hoje, Eva, você é uma dádiva para o movimento de mulheres. O seu medo, a sua violência brutal, foi violada, estuprada, torturada, faz com que a gente repense e melhore ainda mais as nossas práticas para termos pessoas militando, não pessoas apenas que sofreram violência, mas pessoas que se incorporem a essa luta, porque é uma luta civilizatória. A luta ao enfrentamento à violência, contra a violência, a luta para enfrentar o machismo é uma luta civilizatória. Eu gostei muito da campanha do governo e eu faço coro à fala de Denise. Se a gente não mudar a cultura desde o início, nas falas, nas piadas, se a gente não der, o famoso, se a gente não der fizer uma reflexão, nós não vamos conseguir mudar esse cenário de feminicídio que infelizmente assola o nosso país. Feminicídio realmente é uma epidemia, eu diria. É uma epidemia. Hoje teve alguns noticiários que colocaram uma onda que está tomando o Brasil e essa onda tem que acabar. Você veja, hoje você tem todas as religiões falando sobre isso. O próprio Papa disse uma epidemia do século e, sobretudo, os índices na América Latina, onde o machismo é mais enraizado, apresentam índices de feminicídio muito maiores. Então, a nossa responsabilidade enquanto mulheres, enquanto cidadãs, apresentarmos soluções, políticas públicas para enfrentar esse problema, isso é fundamental. Isso é prioridade absoluta no nosso mandato. A gente recebeu e recebe várias denúncias de mulheres na comissão aqui da Assembleia Legislativa, da qual fazemos parte, na Comissão de Mulheres, na Comissão de Educação, e a gente procura sempre estar dialogando com os vários setores, com os vários segmentos, com o sistema judiciário, com a nossa PM, que hoje
tem a Ronda Maria da Penha, que nós precisamos ampliar, as casas-abrigo, isso é importantíssimo. A mulher sofre uma violência que é patrimonial, é uma violência econômica. Se ela não tem autonomia financeira, se ela não está empoderada... Como ela vai ter coragem de fazer essa denúncia? Exatamente, ela se submete, porque ele, inclusive, a ameaça, não tem para onde ir. E outra, quando a mulher dá queixa, muitas vezes, sem uma medida protetiva eficaz, ela volta para a casa do seu agressor. E é aí que, muitas vezes, esses feminicídios ocorrem. Então, nós precisamos quebrar esse ciclo de violência, nós precisamos ampliar a rede de proteção de mulheres, nós precisamos denunciar e ter o Estado presente, sem falhas. E é isso que eu tenho certeza que o nosso governo, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres, junto com a Rede de Mulheres, a PM, junto com a militância e a Assembleia Legislativa, quer na Bahia. Fazer diferente, fazer com que a gente possa investir mais em políticas públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher. Exatamente. Eva, uma das coisas que impede, às vezes, as mulheres denunciar é esse sentimento, às vezes, de culpa e de vergonha. Eu queria saber se você sentiu isso e quando foi que você tomou a decisão de externar nas redes sociais. Só que você vai contar isso pra gente no próximo bloco, que a gente vai ter que fazer mais um intervalinho e a gente já volta com mais ponto de vista. Não saia daí. Estamos de volta com um ponto de vista, hoje falando sobre feminicídio, um assunto super sério, preocupante e que essas mulheres aqui estão firmes para combater cada vez mais e reduzir essa estatística até chegar a zero, que é a nossa esperança, não é isso? A gente vai para o intervalo e deixar uma pergunta para a Eva. Eva, quando foi que você resolveu passar por cima da vergonha, do sentimento de culpa, do medo também e ter coragem e externar todo o seu drama na rede social? Como eu falei anteriormente, realmente eu estava com muito medo. Então veio da fraqueza a minha força. Quando eu percebi que em breve aconteceria algo ruim, porque eu estava com muito medo e as agressões começaram a ficar mais constantes e ele começou a ficar muito pior nas torturas mentais, principalmente, a ponto de eu diversas vezes parar e pensar, meu Deus, porque ele não me bate logo de uma vez até eu desmaiar, porque eu não aguentava mais aquela pressão psicológica. Então a pressão psicológica me fez decidir o que iria acontecer comigo. Se eu iria ficar lá aceitando tudo aquilo, como eu sempre fiz, ou se eu iria gritar, pedir socorro. Só que ao mesmo tempo existia esse medo e o que as pessoas vão falar, né? Por que demorou tanto tempo? Vinha muitos porquês na minha mente. Primeiro por esse lado pessoal de vergonha e outro pelo fato de eu já ter denunciado antes. Então eu imaginava que aconteceria a mesma coisa e ele também sempre falava isso. Se eu for preso, eu vou sair logo. Ou então lá de dentro mesmo eu mando fazer alguma coisa. Só que ele não falava matar, ele dava detalhes de coisas que ele iria fazer. Ele detalhava e aquilo ficava na minha mente. Então eu não conseguia tirar aquilo de mim. Às vezes eu ia para a faculdade e passava em frente à DEAN e eu ficava, meu Deus, eu tinha pavor da DEAN, na verdade, porque eu lembrava a denúncia que eu tinha feito e eu tinha pavor. Eu sentia um frio na barriga quando passava em frente à DEAN. Então eu achava que as pessoas já estavam percebendo o que eu vivia, então eu ficava maquiando. Mas quando eu vi que ou ele me mataria, ou eu mesma me mataria, eu mesma tiraria a minha vida, eu falei, não, eu preciso gritar e pedir ajuda. Mas para eu fazer isso, eu não consegui fazer sozinha. Eu tive que pessoas que estivessem ao meu lado percebessem isso e começassem a me perguntar e oferecer ajuda, mas não ajuda só no falar, ajuda de falar assim, olha, eu vou correr esse risco com você e por você, vamos lá comigo. Então o juiz da minha vara onde eu estagiava segurou na minha mão e falou assim, vamos lá, vamos denunciar juntos, você quer? Eu falei, quero. E ele foi comigo na DEAN, doutor Valdir Viana, que foi um anjo na minha vida. E ele foi lá comigo na DEAN, a gente conversou. Eu demorei tanto para falar, porque para mim era coisas absurdas, né? Minhas vergonhas, minha vida, minhas guerras. Então eu demorei quase 5 horas no meu depoimento. E foi muito difícil. Só que quando eu falei, eu senti uma liberdade tremenda. E eu falei, que alívio. Mas ao mesmo tempo aquela sensação assim, meu Deus, será que vai ser só um falar? Mas como eu estava ali com ele, eu me senti mais segura. Então, eu percebi que a minha segurança foi porque eu estava com um juiz do meu lado. E eu imagina as meninas da periferia ou as meninas que moram lá no interior, por exemplo, no Pará, no Amazonas, esses lugares que não têm acesso
para você sair de lá tem que ser naqueles barquinhos, não tem acesso, as mulheres do interior da Bahia também. Como é que elas vão denunciar se elas não vão ter um juiz do seu lado, sequer uma cidade próxima, que às vezes é um interior bem isolado? Então, como é que vai fazer isso? E olhando para o ponto de vista da Bahia, como é que eu vou lá naqueles interiores bem pequenos, bem distantes, se eu só tenho 15 DEANs na Bahia? Então é necessário que haja esse encorajamento. Sim, eu tive medo, eu senti a culpa de estar indo ali, porque ele colocava aquilo, você é culpada por tudo que acontece, você vai morrer, sua mãe apanha por sua culpa. Então a culpa, o medo e a vergonha também da sociedade, que é totalmente machista, de ir lá denunciar e ninguém acreditar, ou as pessoas ficarem falando coisas contra mim, como realmente está acontecendo agora. E então isso me impediu de denunciar, só que com apoio. Então por isso que eu digo, é muito importante que as pessoas estejam ligadas no próximo, esquecendo um pouco de si mesma e observar os gatilhos, os sinais, porque com os olhos, com os hematomas e com aquela busca de amor e afeto, que as pessoas viam que eu estava ali buscando um pedido de socorro e de ajuda, isso sim me salvaria muito antes. Então é necessário, ter salvado a vida de tantas outras mulheres. De outras mulheres. Né? Então é necessário que haja essa percepção de pessoas para que possa falar, está acontecendo alguma coisa, conte comigo, e você se colocar à disposição e não ter medo na situação. Você pode se sentir amedrontado na hora, mas mostrar força para a mulher que está ouvindo, mesmo que você não fique sozinho nessa, mas que você busque ajuda e convença a denunciar. Não só ouça, como muitas pessoas já ouviram da minha mãe antes, falar assim, você tem que ir lá na delegacia mas denunciar. Mas não dá aquele apoio, aquele não. Então, sozinha, como vamos sozinhas? Então, precisamos desse apoio, porque é com apoio que a gente perde o medo. É falando, você não tem culpa, que a gente perde a vergonha. E falando que como você pode ser culpada se você foi a vítima? Então, essas circunstâncias, a culpa, o medo e a vergonha, elas precisam de pessoas externizando que não é verdade isso e eu estou com você, para que a gente possa denunciar e continuar lutando. Maravilha. Major Denise, para a gente esclarecer um pouquinho, que muita gente fica na dúvida, qual é a diferença entre a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio? A Lei Maria da Penha eu tenho como um divisor de águas na cultura da nossa sociedade. Até 2006, Michele, as mulheres não sofriam violência doméstica no nosso país, não é? A gente não tem esse relato. A Lei Maria da Penha, talvez Penha não tenha nem percebido isso que ela fez, ela trouxe à sociedade o debate das violências, para além da violência doméstica familiar que as mulheres sofrem. Hoje nós conseguimos debater aqui, no ponto de vista, por exemplo, a questão do feminicídio. Então, a partir da Lei Maria da Penha, outras leis se incorporaram nessa ressignificação cultural. Antes, na nossa cidade, talvez, nós tínhamos relatos, houve 10 homicídios no final de semana. E ninguém dizia quantos destes homicídios foram mulheres sendo mortas pela condição de mulheres. A partir de 2015, quando a gente diz que quando a mulher é morta em razão dela ser mulher, dá esse nome de feminicídio, hoje a gente sabe, por exemplo, quantas parentes minhas foram mortas através do feminicídio, quantas amigas, quantas pessoas da sociedade foram mortas em feminicídio, a gente não dava esse nome. Então, a Lei Maria da Penha ela foi incorporando à nossa sociedade, à nossa cultura, nomes para aquilo que a gente vive há 519 anos. Outra coisa, importunação sexual. A Lei de Importunação Sexual é de setembro de 2018. Uma lei novinha. Nesse carnaval, nós tivemos o primeiro carnaval que o assédio virou crime, muito bom. Que a importunação sexual estava postada. E o que era importunação sexual? Tudo que durante todos os anos era permitido no carnaval. Lembro muito bem quando minha mãe dizia, Denise, não vista um short curto para o carnaval, porque eles podem querer passar a mão, porque eles podem querer fazer alguma coisa. E hoje a gente colocou um nome nisso. Né? A gente disse, isso aqui, e tudo isto é decorrência desse movimento de mulheres, né? Em relação a partir da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um divisor de águas fundamental na nossa sociedade. E nós temos que olhar para ela, nós enquanto mulheres, nós precisamos olhar para ela entendendo a sua amplitude, de como a gente pode hoje estar pensando na criação de um fundo que vá fazer esse trabalho, que como uma Polícia Militar do Estado da Bahia, que tem 194 anos, institui uma tropa especializada, né, destina pessoas, equipamentos, para poder combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, essa lei ela veio transformar nossas relações sociais. A senhora acredita que essas medidas protetivas que traz a Lei Maria da Penha, ela ajuda na redução do feminicídio?
Antes da Ronda Maria da Penha, os homens tendiam, e o relato de Eva nos ilustra isso, a achar que aquilo era só um pedaço de papel. A deputada falou algo maravilhoso, essa questão da rede. A Ronda Maria da Penha sozinha pouco pode fazer, do mesmo jeito que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa pode fazer isoladamente. Quando nós nos damos as mãos, nós estamos muito mais fortes, muito mais consolidados. E a rede, ela é fundamental. A medida protetiva de urgência e a atuação da rede para a consolidação dessa medida, porque a Ronda vai entrar com apoio a essa mulher, mas eu preciso do suporte das delegacias, especializadas ou não, dependendo do lugar que esteja falando. Eu preciso do suporte do Tribunal de Justiça para que a Vara da Violência Doméstica emita a prisão preventiva. A lei de descumprimento de medida protetiva é uma lei que veio mostrar, sinalizar a teimosia do homem em obedecer às medidas protetivas de urgência. Criminaliza alguma coisa para poder você entender que você tem que obedecer. Então, essas medidas protetivas foram fundamentais na prevenção do feminicídio, na prevenção da ocorrência de novas violências àquela mulher, né, na efetivação da Lei Maria da Penha. Mas nada disso seria possível se a rede não estiver consolidada e amparada para proteger a mulher. Exatamente. Desde 2015, deputada, a senhora luta pela criação do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Depois do caso Eva Luana, esse fundo vai tomar um outro nome. Vai ser o Fundo Eva Luana de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Em que pé está essa criação do fundo? Bem, primeiro eu quero aqui o relato tocante e forte de Eva Luana, que nos inspira aquela frase, ninguém larga a mão de ninguém, e que é exatamente o que ela colocou ao superar a sua violência e ter o apoio de um juiz, ela, estudante de direito, ter renovado a sua força e vencido seus medos. A gente quer que não precise ser assim, demorar quase 10 anos de sofrimento para Eva. Para isso é como Denise disse, se ninguém solta a mão de ninguém, a rede tem que funcionar e para a rede estar fortalecida precisa de mais orçamento. Para além das dotações orçamentárias, o dinheiro que o governo do estado gasta no enfrentamento à violência, nós precisamos de outros mecanismos. Esses mecanismos eles podem vir de doações internacionais e nacionais, de doações de imóveis, de doações de pessoas jurídicas e físicas, convênios, contratos, e eu acho que isso fortalece quando o Fundo de Enfrentamento ele cria uma rubrica, ele só pode ser gasto para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso num momento de crise econômica, num momento de maior dificuldade, esse dinheiro ele não pode ser direcionado para outra coisa. Nós fizemos um projeto de indicação, uma indicação ao governador do estado em 2015, semelhante a um fundo que tramita no Congresso Nacional, que infelizmente não foi aprovado. Nós não temos um fundo nacional e a Bahia, se aprovar esse fundo, ele será vanguarda em todos os estados e nós, junto com a Comissão de Mulheres, que era presidida por mim, foi presidida pela deputada Luísa Maia e agora presidida pela deputada Olívia, junto com a bancada feminina, nós estamos fazendo uma retomada da mobilização por esse fundo, inspirados pela sua luta, Eva, uma luta de uma estudante de direito, de uma menina que venceu seus medos e denunciou e vai salvar outras meninas de serem estatísticas de feminicídio. Quando nós ouvimos, Eva nos procurou na Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Serviços Públicos e imediatamente, falando da questão da dificuldade das casas-abrigo, da ronda, da falha do sistema, imediatamente nós decidimos recolocar a indicação, Michele, tendo o nome Eva Luana, Fundo Estadual Eva Luana de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A partir daí, a gente pretende ampliar as ações em campanhas educacionais, ampliar as DEANs, as delegacias, ampliar as rondas Maria da Penha, ampliar uma série de políticas públicas, empoderamento da mulher, fazer com que, porque a gente tem que gerar emprego e renda para esse empoderamento, e a gente tem certeza que o relato comovido e forte de uma Eva Luana, ela vai ser inspiradora para todas nós seguirmos na luta e também para visibilizar. Várias pessoas gravaram apoio ao fundo, pessoas, cidadãos comuns, desde o sistema, secretários, várias pessoas gravaram esse fundo. E nós, a bancada de deputadas e a Comissão de Serviços Públicos,
Serviços Públicos que eu presido, já solicitou audiência com o nosso governador Rui Costa para que a gente consiga concretizar a criação desse fundo. E a gente tem certeza que isso vai ser vanguarda e, se, é claro, é uma sugestão, porque isso é o governador que consolida, mas eu acho que a sua luta merece essa homenagem. E o fato de você ter sido salva, não ser mais uma estatística, merece a inspiração. E a sua transformação, a transformação de Eva numa militante, isso eu acho que Eva só foi do fundo do poço até aquilo que a gente espera de todas as mulheres, que é a sororidade, e de todos os homens que são feministas e acreditam num mundo de paz, num mundo de igualdade, que é a solidariedade. Então, a gente está apostando que esse fundo ele vá ser concretizado e espera que no Março Mulher possa ser concretizado esse presente mulheres, né? dessa audiência com o nosso governador e a sinalização da concretização do fundo estadual. Esperamos que o quanto antes isso aconteça. A gente teria assunto para mais 3 horas de programa, mas o programa está chegando ao final. E eu queria saber rapidamente, Major Denise, uma mulher que está passando por uma situação dessa, como é que ela pode fazer a denúncia? Quais são os números? Tem o Disque 180, quando ligar para o Disque 180, quando ligar para o 190, como é que pode ser? O Disque 180 é um canal de denúncia, mas é um canal informativo. Ele está no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A partir daí, esse número que está com base em Brasília vai emitir uma informação para a cidade onde esta mulher estiver falando. Isso pode dar um lapso temporal. Mas para aquela mulher que, infelizmente, está sofrendo violência agora, que sofreu há 7 minutos, ou que sofrerá daqui a 7 minutos, já que há 7 minutos uma mulher vítima de violência doméstica no nosso país, ela precisa ligar para o 190. A viatura mais próxima da Polícia Militar do Estado da Bahia vai deslocar em seu socorro. O 180 é um número informativo, deliberativo. Para aquela mulher que está com demanda espontânea, ela pode se dirigir diretamente à delegacia com 2 testemunhas, print, vídeo, áudio, tudo que ela tiver. E a partir daí ela vai fazer e registrar a denúncia. Por favor, façam o exame de corpo de delito, constituam todas as provas e não desistam. Como a deputada bem lembrou, essa desistência só pode ser feita na presença do juiz ou da juíza. Então, se qualquer outra pessoa tentar dissuadi-la de dar prosseguimento a essa denúncia, por favor, não recuem, porque tecnicamente eu sempre digo que quando uma mulher recua, ela pode estar sofrendo o risco da morte dela, dos filhos, do próprio agressor. Então, minimamente, nós estamos salvando 2 vidas a denunciar, a dela e a dele. Perfeito. Maravilhoso conselho. Eva, deixa uma mensagem para mulheres que estão passando uma situação como você, para enfrentar o medo e ter essa coragem de fazer o que você fez. Eu quero agradecer por estar aqui no programa e agradecer sempre por ter essa voz, né? Para que as pessoas possam ouvir e entender o que realmente passa na nossa mente, porque a gente teve as opiniões técnicas, mas só nós sabemos, principalmente as jovens e as adolescentes, o que passamos, e as mães por também não ter força de sair de casa e por se sentirem inferiores às outras mulheres que elas olham e veem como são empoderadas e livres. Então eu quero dizer que mesmo que você sinta medo, mesmo que você se sinta sozinha, ou você acha que todo mundo tem uma vida feliz, nem sempre é aquilo que realmente está acontecendo na vida dela, no caso. Às vezes elas podem estar passando pela mesma coisa que você está passando, e você denunciando, você buscando ajuda, você saindo dessa situação, você pode estar salvando uma vida dela também. Então, mesmo que exista medo, mesmo que você se sinta incapaz de lutar, busque ajuda, denuncie, porque só assim você vai conseguir ser livre. Se você está com medo agora de alguma coisa pior te acontecer, acredite, aonde você está, existe mais possibilidade de você morrer e de acontecer qualquer coisa ruim do que você saindo pedindo ajuda. Então faça como eu, se for para ter medo, se for para não saber o que vai acontecer, faça isso lutando, porque existe a possibilidade de pessoas estarem te ajudando e a justiça está ao seu favor, como está ao meu favor. Eu não sou agraciada por ter conseguido, jamais. Eu apenas gritei por você e agora eu quero que você lute por você e por outras meninas. Então continue lutando e não desista, estamos todas juntas. Muito obrigada, Eva Luana, pela sua presença. Muito obrigada, Major Denise. Muito obrigada, deputada Fabiola Mansur. Hoje, excepcionalmente, eu vou terminar o programa Ponto de Vista te pedindo 1 minuto de silêncio.
Um minuto de silêncio para que você possa escutar o grito dos corações das famílias dessas mulheres. Mulheres que não tiveram tempo de despertar a coragem de lutar como uma garota, como fez Eva Luana. Mas por todas essas mulheres, nós lutaremos. Viva e nos deixe viver.